14 segredos sombrios do Titanic que a história escondeu do mundo. Inscreva-se agora no Vórtice 404, porque hoje você vai mergulhar em uma das histórias mais obscuras já contadas. O Titanic não foi apenas o maior navio da Terra. Ele foi o monumento da arrogância humana, um símbolo de uma época que acreditava ter conquistado a própria natureza, uma fortaleza de aço e luxo, erguida para atravessar o oceano como se nada pudesse detê-la. E por isso mesmo, o Titanic se tornou mais do que um naufrágio. Ele virou um portal, um abismo entre o que conhecemos e o que ainda não somos capazes de compreender. Em 1912, o mundo acreditava que a ciência e a engenharia haviam derrotado o medo. Nem Deus pode afundar este navio, diziam os jornais. Era o orgulho supremo da humanidade, uma máquina que prometia conforto, segurança e eternidade. Mas naquela noite de 14 de abril, a escuridão do Atlântico provou que há forças que o homem jamais dominará. Mais de 1.500 pessoas desapareceram em poucas horas. Famílias inteiras, milionários, operários, crianças, todos engolidos pelo frio e pelo silêncio. Mas o que poucos entendem é que o Titanic não afundou apenas por causa de um iceberg. Há algo muito mais profundo nessa tragédia, algo que os livros, as investigações e os séculos de pesquisa nunca conseguiram apagar. Por trás do glamour e do brilho das luzes, o Titanic escondia segredos, coincidências impossíveis, decisões inexplicáveis, falhas que pareciam calculadas, fenômenos que desafiaram a razão humana. E, nas profundezas onde o navio descansa até hoje, ainda ecoam perguntas que ninguém conseguiu responder. O Titanic não foi apenas um acidente, foi um ritual, um encontro entre destino, poder e mistério. E cada um dos seus segredos é uma sombra que o oceano insiste em proteger. Hoje, você vai conhecer 14 segredos sombrios que a história tentou enterrar. Verdades que talvez nunca devessem ser contadas, coincidências tão precisas que beiram o sobrenatural, relatos que o tempo não conseguiu silenciar. Cada mistério que você ouvir aqui é uma rachadura na superfície da história oficial. E quanto mais fundo você mergulhar, mais perceberá que o Titanic talvez nunca tenha sido apenas um navio, mas um aviso, um espelho, um símbolo de que toda arrogância humana, mais cedo ou mais tarde, encontra seu naufrágio. Agora, feche os olhos. Ouça o som do oceano e imagine o gigante adormecido no fundo das águas, cercado de escuridão, frio e ecos de vozes perdidas. É lá que tudo ainda respira. É lá que o Titanic continua a contar sua história. Mistério 1. A Profecia Esquecida de 1898. 14 anos antes de o Titanic cruzar o Atlântico, um homem escreveu uma história que parecia saída do futuro. Seu nome era Morgan Robertson, e em 1898, ele publicou um livro intitulado Futility, or The Wreck of the Titan. À primeira vista, era apenas um romance marítimo, mas quem o lê hoje sente arrepios. Página após página, Robertson descreveu o destino de um navio gigantesco chamado Titan, considerado inafundável. Um colosso de aço movido a hélices que transportava a elite mundial em uma travessia pelo Atlântico Norte, até colidir com um iceberg e afundar. As semelhanças com o Titanic são tão precisas que desafiam qualquer coincidência. O Titan do livro tinha quase o mesmo tamanho, a mesma velocidade, a mesma rota e o mesmo número de botes salva-vidas insuficientes. No romance, a tragédia acontece em abril, o mesmo mês do naufrágio real. O número de mortos? Quase idêntico. Até a descrição da noite gelada, da calma do oceano e do impacto com o gelo, tudo parece uma reprodução exata dos eventos de 1912. Mas Futility foi escrito em 1898, décadas antes de o Titanic sequer ser projetado. Como alguém poderia prever algo assim com tamanha precisão? Robertson era um escritor comum, sem formação científica. Quando foi questionado,
negou qualquer tipo de visão profética. Disse que apenas observava as tendências navais da época e imaginou como seria o maior navio do mundo. Uma explicação lógica, mas insuficiente. Há quem acredite que Futility foi mais do que coincidência. Foi um aviso, uma mensagem velada que ninguém soube decifrar. Outros defendem teorias ainda mais obscuras, que Robertson teve acesso a informações secretas ou que fazia parte de uma rede de escritores ligados a sociedades ocultas que previam grandes tragédias da humanidade. Há também quem veja o livro como uma premonição coletiva, como se o desastre do Titanic já existisse na consciência do mundo, esperando apenas o momento certo para acontecer. O que torna tudo ainda mais inquietante é a frieza dos detalhes. No romance, o Titan também colide com o iceberg pelo lado direito, exatamente como aconteceu. E o herói da história é descrito como um homem que tenta salvar passageiros, mas falha por causa da escassez de botes. O mesmo destino que Edward Smith e sua tripulação enfrentariam anos depois. Seria possível que Robertson tenha sido apenas um visionário ou algo o inspirou a escrever sobre um evento que ainda não havia ocorrido? As coincidências ultrapassam o campo do acaso. E quanto mais se investiga, mais a sensação cresce de que o Titanic já estava condenado muito antes de zarpar. Após a tragédia, o livro foi reeditado e ganhou outro título, The Wreck of the Titan. Foi redescoberto por jornalistas que ficaram horrorizados com o grau de precisão entre ficção e realidade. A partir daí, o nome de Morgan Robertson passou a habitar o território das lendas. Alguns diziam que ele era um profeta que previu o futuro. Outros acreditavam que ele apenas escreveu o que o destino já havia decidido. E talvez essa seja a verdade mais assustadora. Há acontecimentos que não são apenas resultados de decisões humanas, mas manifestações de algo inevitável, algo que se repete, mesmo quando ninguém o deseja. O Titanic pode ter sido construído pela engenharia moderna, mas sua ruína já estava escrita, não em metal, mas em palavras. O livro Futility permanece até hoje como um presságio congelado no tempo. Uma história que anunciou o futuro e foi ignorada. Um manuscrito que parece ter atravessado o véu do acaso para nos lembrar de que algumas tragédias não são inventadas, são anunciadas. E quando o Titanic partiu de Southampton, em 10 de abril de 1912, talvez o eco dessas páginas já estivesse ressoando pelas águas escuras do Atlântico, sussurrando o que todos se recusavam a acreditar, que o navio mais grandioso do mundo jamais chegaria ao seu destino. Mistério 2. O passageiro que nunca existiu. Quando o Titanic partiu de Southampton, em 10 de abril de 1912, levava a bordo uma mistura fascinante de vidas e destinos. Milionários, artistas, comerciantes, imigrantes, famílias inteiras em busca de um novo começo. Eram 2.208 almas registradas, cada uma com uma história, um propósito, uma esperança. Mas conforme os documentos foram revisados após o naufrágio, algo estranho surgiu entre as listas de passageiros. Nomes que desapareceram sem explicação. Bilhetes vendidos a pessoas que jamais embarcaram, registros apagados e relatos que desafiam qualquer explicação racional. Os arquivos da White Star Line revelam dezenas de passagens pagas em nome de pessoas que nunca chegaram ao navio. Algumas delas desistiram de viajar de última hora, alegando doenças súbitas, pressentimentos ou motivos familiares. Outras simplesmente sumiram. Nenhum registro de cancelamento, nenhum reembolso. Apenas o silêncio. Entre esses casos, há coincidências assustadoras. Vários passageiros que desistiram alegaram ter tido sonhos premonitórios. Um deles descreveu em carta: "Vi um grande navio partindo e não chegando. Acordei com o som de gritos e água." Essa carta, escrita dias antes do embarque, foi encontrada anos depois. Mas o mistério mais sombrio não está nos que deixaram de embarcar, e sim nos que nunca estiveram registrados, mas foram vistos.
Durante as investigações após o desastre, sobreviventes relataram encontros com pessoas que não constavam em nenhuma lista oficial. Homens de terno escuro que caminhavam sozinhos pelo convés à noite. Mulheres silenciosas que observavam o mar e desapareciam entre as sombras. Tripulantes que garantiam ter visto rostos desconhecidos entre os passageiros. Rostos que jamais puderam ser identificados. Em um depoimento preservado pela Comissão Britânica de Inquérito, um marinheiro afirmou ter conversado com um homem de sotaque francês que dizia viajar para Nova York a trabalho. Esse homem nunca existiu nos registros da companhia. Nenhum francês com aquele nome embarcou no Titanic. Nenhum corpo com essa descrição foi encontrado. Quem eram essas figuras? Passageiros clandestinos? Pessoas que embarcaram secretamente? Ou algo muito mais inquietante? Alguns pesquisadores acreditam que o controle de embarque da White Star Line era falho e que viajantes sem documentação podiam embarcar se pagassem propina. Mas mesmo essa hipótese não explica os depoimentos consistentes de pessoas que afirmaram ver os mesmos rostos em locais e horários diferentes. Há ainda quem acredite que o Titanic, desde o início, carregava uma energia sobrenatural, que os passageiros que nunca existiram seriam ecos de algo que estava por vir, manifestações de um destino inevitável, como se o navio, antes mesmo de afundar, já estivesse cercado por almas que esperavam pelo desastre. Em 1987, durante uma expedição aos destroços, uma equipe de mergulhadores norte-americanos relatou um episódio intrigante. Dentro do salão de jantar da primeira classe, encontraram uma mala intacta, selada por sal e ferrugem. Dentro, havia uma fotografia desbotada de uma mulher vestida de branco, com a inscrição "Para o dia da travessia". Nenhum registro de propriedade, nenhum nome. Apenas a imagem de alguém que deveria ter estado ali, e nunca esteve. O Titanic partiu com 2.208 nomes oficiais, mas talvez tenha levado mais almas do que se pode contar. Almas sem bilhete, sem identidade, sem registro. Entidades presas entre o acaso e o destino. Muitos sobreviventes afirmam que, enquanto os botes se afastavam, viram rostos nas janelas do Titanic. Rostos que não pertenciam a ninguém que eles conhecessem. Rostos imóveis, olhando para fora, como se o navio em si estivesse cheio de sombras que jamais pretendiam deixar o oceano. Com o tempo, as listas foram revisadas, os nomes reorganizados e os erros explicados como confusões administrativas. Mas a dúvida permanece. Quem eram os passageiros invisíveis do Titanic? Pessoas de carne e osso ou ecos de um desastre já anunciado? Alguns dizem que o Titanic não partiu com 2.208 passageiros, mas com 2.208 vivos e um número desconhecido de mortos à espera. Presenças silenciosas que caminharam pelos corredores, observaram o mar e, quando o gelo rasgou o casco, apenas retornaram ao lugar de onde vieram. As profundezas. Mistério 3. Os avisos ignorados. Na noite do dia 14 de abril de 1912, o oceano parecia calmo demais. Nenhum vento, nenhuma onda forte, apenas um silêncio denso que deixava o ar pesado. O Titanic avançava com velocidade total, cortando a escuridão com a confiança de quem acreditava ser indestrutível. Mas o que poucos sabiam é que nas horas que antecederam a tragédia, o navio havia recebido pelo menos 6 avisos diferentes de gelo. Mensagens claras, detalhadas, vindas de outras embarcações que cruzavam a mesma rota. E por algum motivo que ninguém jamais explicou, todos foram ignorados. Às 9h do dia 14, o navio Caronia enviou um alerta direto. Grandes blocos de gelo e icebergs avistados na rota. Horas depois, o Baltic reforçou o aviso, informando coordenadas exatas de uma área perigosa. Ainda assim, o Titanic manteve o curso e a velocidade. Às 19h30, o Californian,
o navio que mais tarde ficaria famoso por estar próximo durante o naufrágio, mandou um novo telegrama. Blocos de gelo densos por toda a área, risco extremo. Mas os operadores de rádio do Titanic, Jack Phillips e Harold Bride, estavam ocupados transmitindo mensagens pessoais dos passageiros da primeira classe. O alerta foi recebido, mas jamais entregue ao capitão Edward Smith. E então, às 21h40, chegou o último aviso, o mais urgente. O Mesaba enviou: grande campo de gelo à frente, incluindo icebergs. Mude de rota imediatamente. Mas novamente a mensagem não chegou à ponte de comando. Foi registrada e ignorada. O que realmente aconteceu naquela noite? A explicação oficial diz que houve falha de comunicação, uma sequência trágica de descuidos humanos. Mas alguns historiadores acreditam que não foi apenas negligência. Havia uma ordem silenciosa. O Titanic precisava manter a velocidade máxima. A White Star Line queria que o navio chegasse antes do previsto, estabelecendo um novo recorde de travessia e reforçando a imagem de poder da companhia. Outros pesquisadores vão além. Eles afirmam que o Titanic fazia parte de um plano empresarial oculto. O navio transportava documentos e pessoas influentes demais para ser atrasado. Reduzir a velocidade seria inaceitável. Assim, os avisos se tornaram inconvenientes. Mas há ainda outra camada nesse mistério. Uma que parece pertencer a algo mais sombrio do que decisões humanas. Os marinheiros relatam que naquela noite o mar estava estranhamente imóvel, algo incomum no Atlântico Norte. Essa imobilidade, chamada pelos antigos de Mar Morto, é um fenômeno raro, mas que muitos consideram presságio de tragédias. Era como se o próprio oceano esperasse algo. Quando os vigias finalmente viram o iceberg, já era tarde demais. O relógio marcava 23h40. Um deles tocou o sino 3 vezes e gritou: "Iceberg à frente!" Mas entre o aviso e a reação, passaram-se segundos preciosos. O Titanic tentou virar, mas sua velocidade e tamanho transformaram a manobra em um movimento lento e fatal. O casco arrastou-se contra o gelo por 90 metros, rasgando 5 compartimentos estanques, um número além da resistência projetada. Anos depois, ao analisarem os documentos, especialistas encontraram algo intrigante. Os avisos de gelo estavam arquivados, datados, assinados, e todos foram recebidos com a mesma resposta: mensagem anotada. Mas ninguém jamais descobriu por quem. É como se uma força invisível tivesse decidido o destino do navio. Uma sequência de avisos ignorados, escolhas silenciosas e coincidências impossíveis. Como se o Titanic estivesse sendo conduzido, passo a passo, para seu encontro inevitável com o iceberg. Alguns chamam isso de arrogância humana, outros de maldição. Mas há quem diga que naquela noite não foi apenas um navio que afundou, foi a própria crença de que o homem controla o destino. O Titanic foi avisado, repetidas vezes, e mesmo assim avançou. Talvez porque certos destinos não podem ser evitados. Talvez porque algumas mensagens, mesmo quando ouvidas, jamais são compreendidas. E assim, sob um céu limpo e estrelas frias, o Titanic continuou sua marcha triunfal, até que o gelo, silencioso e paciente, cumprisse o que parecia ser uma profecia inevitável. Mistério 4. O silêncio do telégrafo. Em 1912, possuir um sistema de comunicação sem fio era o auge da modernidade. O Titanic tinha o mais avançado de sua época. Um poderoso telégrafo Marconi, capaz de enviar mensagens a centenas de quilômetros. Ele representava segurança, tecnologia e poder. Era a voz do navio. Mas, na noite do naufrágio, essa voz silenciou. E o motivo desse silêncio é um dos maiores enigmas da tragédia. Os operadores de rádio do Titanic, Jack Phillips e Harold Bride, trabalhavam quase sem descanso. Enviavam e recebiam mensagens de passageiros ricos, trocavam informações com outros navios e transmitiam dados à central de Nova York.
O fluxo de telegramas era tão intenso que nas horas antes do desastre, os dois estavam exaustos. Mas o que chama a atenção é que justamente quando os alertas mais importantes começaram a chegar, o rádio parou de responder. Por volta das 22h30, o navio Californian enviou uma mensagem urgente. Enormes campos de gelo bloqueavam a rota. O operador do Titanic, irritado com a interferência, respondeu com frieza: "Cale-se, estou ocupado." Minutos depois, o rádio do Californian foi desligado e o silêncio se instalou. Às 23h40, o Titanic atingiu o iceberg. Por um longo e mortal intervalo de minutos, ninguém transmitiu nada. Quando finalmente o operador Phillips percebeu a gravidade do impacto, começou a enviar freneticamente o código CQD, o tradicional sinal de socorro da época. Depois, trocou para o recém-criado SOS, o pedido de ajuda mais famoso do mundo. Mas quase ninguém ouviu. O Californian, que estava a menos de 20 quilômetros de distância, não respondeu. Seu rádio permanecia desligado. Outros navios captaram o sinal, mas estavam muito longe. A comunicação que deveria ter salvado centenas de vidas se tornou um grito perdido no vazio. A explicação oficial é simples: erro humano. Mas muitos acreditam que o silêncio do telégrafo foi algo muito mais sombrio. Alguns estudiosos sugerem que houve uma falha repentina no equipamento, causada por uma descarga elétrica ou interferência desconhecida. Outros falam em sabotagem, afirmando que o sistema teria sido desligado propositalmente durante os minutos cruciais, impedindo que os alertas de gelo fossem transmitidos. Os defensores da teoria conspiratória afirmam que o telégrafo foi silenciado por ordem superior. O motivo? Garantir que o Titanic não mudasse sua rota. Segundo essa visão, havia algo a bordo, um carregamento, um passageiro ou um segredo, que precisava ser eliminado, e o naufrágio teria sido o disfarce perfeito. Mas existe ainda uma hipótese mais inquietante: a de que o silêncio não foi técnico, foi temporal. Muitos sobreviventes afirmaram que o tempo naquela noite parecia quebrado. Relógios marcavam horas diferentes. O telégrafo travava, emitindo sons sem sentido, como se o ar estivesse carregado de uma eletricidade invisível. Alguns pesquisadores modernos chamam esse fenômeno de interferência atmosférica anômala, uma distorção magnética tão intensa que pode afetar aparelhos elétricos e até a percepção humana. Afinal, o Titanic era uma estrutura colossal de metal, navegando em uma região onde o campo magnético da Terra é instável. É possível que naquela noite, algo no oceano tenha interferido nas ondas de rádio, algo que fez o ar vibrar, os instrumentos falharem e o tempo parecer se arrastar. Mas seja qual for a explicação, o resultado foi o mesmo: o silêncio. O navio mais avançado do mundo ficou mudo, e quando finalmente tentou falar, ninguém ouviu. Há um detalhe pouco conhecido, escondido nos registros oficiais. Quando o Carpathia chegou horas depois para resgatar os sobreviventes, encontrou uma série de mensagens inacabadas nos registros do telégrafo. Linhas de código incompletas, sinais cortados no meio da transmissão. Como se alguém tivesse tentado dizer algo mais e nunca tivesse conseguido terminar. O que essas mensagens diziam? O que foi interrompido no momento em que o Titanic começou a morrer? Talvez nunca saibamos. Mas os historiadores que analisaram as cópias originais garantem que uma delas, parcialmente danificada, termina com uma palavra solitária: wait. Espere. Espere o quê? Ninguém sabe. E é esse eco, perdido entre o gelo e o tempo, que faz o silêncio do telégrafo ainda gritar. Mistério 5. A corrida cega. Às 23 horas do dia 14 de abril de 1912, o Titanic avançava em velocidade máxima. O mar estava tão calmo que parecia um espelho, refletindo o céu cheio de estrelas. Nenhum som, nenhum vento. Um silêncio tão denso que os tripulantes diziam ouvir o próprio coração batendo.
Mas, sob essa aparente tranquilidade, o maior navio do mundo seguia em direção à morte, acelerando cegamente rumo ao gelo. A velocidade do Titanic era de 22 nós, cerca de 40 km por hora. Para um navio de 46 mil toneladas, isso era insano. Mesmo com todos os avisos de gelo recebidos durante o dia, o capitão Edward Smith nunca reduziu o ritmo. A White Star Line havia deixado claro: o Titanic precisava cruzar o Atlântico com rapidez e glória. Era uma corrida contra o tempo, uma prova de poder. Smith, um homem de reputação impecável, parecia dividido entre a razão e a pressão. Tinha plena consciência do perigo das águas geladas, mas também carregava sobre os ombros o peso de uma promessa. O Titanic era o auge da engenharia humana, o navio que jamais falharia. O orgulho se tornou uma bússola, e ele decidiu confiar no mito da invencibilidade. Segundo relatos posteriores, um dos oficiais teria sugerido reduzir a velocidade durante a noite. O capitão teria respondido apenas: "Este navio não foi feito para parar diante do gelo." E com isso, o destino foi selado. Mas a pergunta que ecoa até hoje é simples: por que a pressa? Não havia prêmios para quem chegasse primeiro. Não havia urgência comercial. O Titanic estava em sua primeira viagem, e o mais lógico seria priorizar a segurança. Então, por que o navio mais caro e avançado do mundo navegava como se fugisse de algo? Existem várias hipóteses, e nenhuma delas traz conforto. Alguns pesquisadores afirmam que Smith queria impressionar a imprensa americana e os acionistas da White Star Line, chegando a Nova York um dia antes do previsto. Seria uma vitória publicitária, um marco histórico. Outros acreditam que havia uma competição secreta entre as companhias de navegação da época, uma disputa de velocidade travada nas sombras, onde o Titanic deveria provar sua superioridade sobre o rival Lusitânia. Mas há quem veja algo ainda mais sinistro. Uma teoria sugere que o navio não poderia parar, mesmo que quisesse. Que havia ordens para manter o curso a qualquer custo. Alguns investigadores independentes acreditam que o Titanic transportava algo que precisava chegar rapidamente ao destino: documentos bancários, ouro, ou até pessoas envolvidas em negócios que não podiam ser adiados. Reduzir a velocidade seria expor interesses ocultos. E no meio disso tudo, surge o comportamento anormal do capitão. Nos dias que antecederam o naufrágio, testemunhas afirmaram que Edward Smith parecia estranho, inquieto, distante, como se estivesse sob algum tipo de pressão invisível. Uma passageira de primeira classe escreveu em seu diário que ele tinha o olhar de quem sabe algo terrível, mas não pode dizer. Enquanto o Titanic rasgava o Atlântico com fúria silenciosa, os vigias estavam em seus postos, mas, sem binóculos, confiavam apenas na vista e na sorte. O gelo estava próximo, o frio aumentava, a visibilidade diminuía, e o navio seguia, rápido demais, orgulhoso demais. Quando o iceberg foi finalmente avistado, o tempo de reação era de apenas 37 segundos. O alarme soou, o timoneiro girou o leme, mas era tarde. O Titanic não colidiu de frente, ele rasgou o próprio flanco. Um impacto silencioso, sem explosão, sem espetáculo. Apenas o som de metal sendo aberto como papel. Em poucos minutos, a água começou a invadir os compartimentos inferiores. Décadas depois, engenheiros calcularam que, se o navio estivesse apenas à metade da velocidade, poderia ter evitado o impacto ou sofrido danos leves. Bastaria ter reduzido a marcha. Bastaria ter esperado o amanhecer. Mas o orgulho falou mais alto que a prudência. O Titanic era um gigante movido não apenas por caldeiras e vapor, mas por vaidade, pressa e ambição. Uma corrida cega contra o destino. E o mais irônico é que, quando o iceberg foi detectado, o capitão tentou reduzir a velocidade, mas já era tarde demais. O que ele tentou conter em segundos era o resultado de dias de confiança excessiva. O Titanic corria não apenas pelo Atlântico, mas contra o próprio tempo. E perdeu. Hoje, olhando para os destroços submersos,
a pergunta ainda ressoa nas profundezas. Por que tanta pressa? Talvez porque o destino não esperava. Talvez porque o Titanic, desde o início, já estivesse condenado a chegar ao lugar para o qual realmente foi construído: o fundo do mar. Mistério 6. A chave perdida. Em uma história repleta de falhas humanas, há uma que se destaca pela simplicidade absurda e pela tragédia que ela desencadeou. Um pequeno objeto de metal, esquecido, perdido no bolso de um homem que sequer estava a bordo, tornou-se o símbolo da ironia que condenou o Titanic. Uma chave. Apenas isso. Uma chave que jamais deveria ter saído do navio. Os vigias do Titanic eram os olhos do navio. Instalados no topo do mastro, em um pequeno posto de observação, eram eles que tinham a responsabilidade de enxergar o perigo antes que fosse tarde demais. Mas, naquela noite, os olhos do Titanic estavam cegos. O armário que guardava os binóculos de observação estava trancado, e a chave para abri-lo estava nas mãos do segundo oficial David Blair, que havia sido substituído dias antes da viagem e esquecido de entregá-la ao novo tripulante responsável. Um erro banal, um descuido, mas um descuido que, somado à escuridão e à pressa, custou mais de 1.500 vidas. Sem os binóculos, os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee contavam apenas com a visão nua. O oceano estava imóvel, o ar gelado e o céu incrivelmente limpo, o que, paradoxalmente, tornava o iceberg quase invisível. Sem o reflexo das ondas, o gelo se fundia ao horizonte, transformando-se em uma parede fantasma à frente do navio. Quando Fleet finalmente o viu, o iceberg já estava a menos de 500 metros. Ele tocou o sino 3 vezes, o sinal de perigo, e ligou para a ponte. Iceberg à frente. Mas os segundos que separaram o aviso da colisão foram poucos demais. O Titanic tentou desviar, mas era grande, pesado e rápido demais. O casco foi rasgado em silêncio e o destino selado. Décadas depois, investigadores encontraram o nome de David Blair entre os registros da White Star Line. Ele havia deixado o navio no último instante, transferido para outra embarcação. Em seus pertences pessoais, encontrados anos depois em uma coleção particular, estava a chave. Uma pequena peça de metal enferrujada com uma etiqueta que dizia "Cofre dos binóculos do mastro de observação". Quando essa informação veio à tona, a história ganhou um tom de maldição. Como poderia um simples esquecimento ter causado a maior tragédia marítima da história? Seria possível que o destino do Titanic tenha sido decidido não por um iceberg, mas por uma chave esquecida no bolso de um homem? Para alguns, é apenas coincidência. Para outros, uma peça em um tabuleiro muito maior. Há quem acredite que a chave nunca foi esquecida. Foi retirada de propósito. Um ato deliberado para impedir que os vigias enxergassem o perigo a tempo. Mas por quê? Alguns estudiosos de teorias conspiratórias afirmam que o Titanic foi sabotado. Segundo essa hipótese, o navio levava pessoas e documentos que deveriam desaparecer. E o naufrágio foi o disfarce perfeito. Para que o plano funcionasse, o navio precisava colidir. E a ausência dos binóculos seria uma forma sutil, quase invisível, de garantir que o iceberg não fosse detectado a tempo. Nenhuma prova oficial sustenta essa ideia. Mas o silêncio em torno do caso alimenta a dúvida. A White Star Line jamais investigou profundamente o erro. E o nome de David Blair desapareceu dos relatórios principais. O tempo passou e a chave foi esquecida, até reaparecer em 2007, em um leilão em Londres. Ela foi vendida por mais de 100.000 libras esterlinas. O comprador? Desconhecido. Desde então, há histórias estranhas ligadas ao objeto. Alguns dizem que quem o possui sofre pesadelos com o mar. Outros juram ouvir sons de sinos e vozes chamando no escuro. A chave, agora guardada em um cofre privado,
parece carregar o peso simbólico de um destino que jamais poderia ser evitado. Talvez o Titanic estivesse condenado desde o início. Talvez o navio não precisasse apenas de velocidade, de arrogância ou de falhas humanas para afundar. Bastava uma simples chave, pequena, esquecida, silenciosa, para abrir o caminho para o desastre. No fim, o maior navio do mundo foi derrotado não por forças cósmicas, nem por maldições antigas, mas por algo muito mais humano: a distração. E é justamente essa simplicidade que torna o mistério ainda mais perturbador. Porque o Titanic não afundou por um único erro. Afundou por milhares de detalhes pequenos, cada um somando-se ao outro até formar uma tragédia inevitável. E, entre todos eles, nenhum é tão simbólico quanto o som inexistente do clique de uma chave que nunca foi girada. Mistério 7. O navio fantasma. O Titanic afundava lentamente. A noite estava clara, o mar imóvel, e o desespero começava a se espalhar entre os passageiros. À distância, as estrelas pareciam observá-los com indiferença, enquanto o gelo cortava o horizonte como lâminas brancas. E foi nesse cenário de horror que muitos juraram ter visto algo. Um navio iluminado, parado no horizonte, observando tudo em silêncio. De acordo com os sobreviventes, por volta da meia-noite, um conjunto de luzes apareceu a oeste. O navio estava próximo, talvez a menos de 10 quilômetros. Várias pessoas relataram ver o reflexo das luzes no mar. Os oficiais do Titanic dispararam foguetes de sinalização, gritaram, acenaram, mas o outro navio nunca respondeu. O que era aquela embarcação? Por que permaneceu imóvel enquanto centenas de pessoas morriam congeladas? A resposta oficial aponta para o SS Californian, uma pequena embarcação mercante que estava, de fato, próxima do Titanic naquela noite. O Californian havia parado devido à grande quantidade de gelo e desligado seu rádio. Sua tripulação afirmou ter visto foguetes no horizonte, mas acreditou que se tratavam de sinais festivos de um transatlântico distante. Quando perceberam que o Titanic havia afundado, já era tarde demais. Mas essa versão nunca convenceu totalmente. O problema é que as descrições não batem. Sobreviventes afirmaram ter visto um navio muito maior, com várias luzes nos convéses e uma silhueta semelhante à de um grande transatlântico. Além disso, o navio misterioso parecia estar mais próximo do que o Californian realmente estava, o que tornaria impossível que fossem o mesmo. Então, o que os sobreviventes viram naquela noite? Há teorias que dizem que aquele navio jamais existiu, que o que todos testemunharam foi uma miragem marítima, um fenômeno óptico chamado Fata Morgana. Quando camadas de ar frio e quente se sobrepõem, elas podem criar a ilusão de objetos distantes flutuando no horizonte. O gelo, o vapor e a calmaria poderiam ter distorcido a luz de outro navio, fazendo-o parecer próximo e imóvel. Mas mesmo essa explicação não explica tudo. Como tantas pessoas puderam ver o mesmo fenômeno, com tamanhos e formas semelhantes, em diferentes posições e horários? Outros acreditam que o navio fantasma era uma embarcação de contrabandistas, navegando sem luzes completas, para evitar ser identificada. Com medo de revelar sua presença, teria observado o naufrágio à distância, sem intervir. Mas há um detalhe que torna essa hipótese improvável. As luzes permaneceram acesas por horas. E há ainda a hipótese mais sombria, aquela que muitos sobreviventes se recusaram a discutir. Alguns afirmaram que o navio parecia demasiado imóvel, que as luzes não tremulavam como deveriam em um mar aberto, que a embarcação não fazia ruído algum, nem emitia fumaça. Apenas permanecia ali, parada, observando o Titanic afundar, como um espectro silencioso. Um dos sobreviventes, o marinheiro Joseph Scarrott, declarou: "Parecia um navio real, mas ao mesmo tempo não era. As luzes não piscavam como as nossas. Pareciam flutuar.
E quando sumiram, desapareceram todas de uma vez. O navio fantasma nunca foi identificado. Nem um único registro de outra embarcação naquela posição foi encontrado. Nada nos diários de bordo, nada nos radares posteriores, nada nos arquivos marítimos. O oceano simplesmente engoliu o testemunho, como se o navio jamais tivesse existido. Mas a história não termina ali. Décadas depois, mergulhadores e historiadores começaram a relatar um fenômeno curioso. Instrumentos eletrônicos falham próximo aos destroços do Titanic, especialmente quando navios de pesquisa passam na mesma direção onde as luzes foram vistas. Equipamentos registram interferências, sons metálicos e, em alguns casos, pequenas luzes azuis surgem sob a superfície, como ecos distantes daquele mesmo brilho no horizonte. Seria possível que algo tenha ficado ali, preso no tempo? Uma lembrança? Um reflexo? Ou o próprio fantasma do mar, revivendo eternamente a noite da tragédia? Alguns dizem que o Titanic, ao afundar, deixou uma cicatriz no oceano. Um espaço onde o tempo se dobra, repetindo fragmentos do passado. E que o navio fantasma não é uma embarcação de carne e ferro, mas uma imagem do que foi, ou do que deveria ter sido salvo. Naquela noite, os gritos cessaram, o navio desapareceu e as luzes se apagaram. Mas muitos juram que, se você estiver no Atlântico Norte em uma noite fria e sem vento, ainda pode ver o brilho pálido de um navio distante, imóvel, silencioso, observando. Talvez ele nunca tenha ido embora. Talvez o Titanic nunca tenha estado sozinho. Mistério 8. As luzes no céu. A noite do dia 14 de abril de 1912 foi descrita por muitos como perfeita demais para ser real. O céu límpido, as estrelas pontuais e implacáveis, o mar, tão liso que parecia uma lâmina de obsidiana estendida até o horizonte. Não havia vento, não havia ruído, apenas o avanço constante do Titanic, cortando a escuridão com a confiança de um rei em seu próprio reino. Mas, quando as horas se aproximaram do desastre, algo estranho começou a acontecer acima das cabeças atentas, e para alguns condenadas, de passageiros e tripulantes, luzes. Relatos posteriores descrevem clarões verdes e vermelhos surgindo no horizonte, como se o próprio céu tivesse começado a pulsar. Não eram relâmpagos, não eram fogos, não acompanhavam a cadência natural de lanternas de bordo, nem seguiam a lógica das constelações. Alguns testemunhos afirmam que as luzes eram vivas, movendo-se de maneira irregular, ora ascendendo, ora mergulhando, como criaturas luminosas sondando a superfície do oceano. Outros disseram que brilhavam com frieza, refletindo no gelo como olhos invisíveis observando o navio. Houve quem jurasse que eram sinais. Um sobrevivente anotou, anos depois, que as luzes piscavam em intervalos exatos, como se respondessem a um código. Mas não havia resposta em lugar algum. Os foguetes brancos disparados do Titanic cortavam a noite, subiam, explodiam em silêncio aparente e se dissipavam. E de volta ao horizonte, as luzes retornavam, distantes, impassíveis, como se a própria noite estivesse tentando falar. As explicações racionais vieram em ondas, cada uma tentando lançar luz sobre o inexplicável. Falaram na aurora boreal, embora o fenômeno fosse incomum naquela latitude e, sobretudo, naquele aspecto. As auroras dançam, ondulam como cortinas etéreas. As luzes daquela noite pareciam fixar o navio, observá-lo. Sugeriram meteoros, mas meteoros rasgam o céu e desaparecem. Aquelas luzes surgiam, persistiam, retornavam. Propuseram lanternas de uma embarcação próxima, talvez o mesmo navio silencioso que alguns afirmam ter visto ao longe. Mas por que não houve resposta clara aos sinais do Titanic? Por que aquelas luzes não se aproximaram? Para algumas testemunhas, o mistério tinha uma origem mais terrena e, paradoxalmente, mais terrível. Os clarões seriam reflexos de fogo distante no gelo, como se outro navio,
talvez encoberto pela escuridão e pelo silêncio, testasse sinais que nunca chegariam a lugar algum. Outros juraram que as luzes não vinham do céu, mas da água. Ponto após ponto no mar começou a brilhar, como se nervos de luz percorressem as ondas invisíveis. A ciência, mais tarde, chamaria isso de bioluminescência, criaturas marinhas que emitem brilho quando agitadas. Mas ninguém soube explicar por que o brilho parecia organizado, formando alinhamentos e ritmos, como uma mensagem. Há um detalhe que retorna com insistência nos depoimentos mais inquietos. As luzes, quando surgiam, silenciavam o ar. É uma sensação difícil de traduzir em palavras. O mundo todo parecia prender a respiração. O tempo desacelerava por um instante, e então, apenas então, as luzes se moviam. Como se algo, em algum lugar, estivesse testando a realidade. Alguns passageiros falaram em enxaquecas súbitas, náusea, pressão nos ouvidos, como se uma vibração inaudível percorresse o casco. E por cima disso tudo, um desconforto ancestral. A convicção de que o céu estava vivo. Teorias modernas recorrem ao magnetismo da Terra, às correntes frias do Labrador, a variações na densidade do ar capazes de curvar a luz no horizonte. Miragens superiores que transformam o longe em perto e o impossível em visível. A velha Fata Morgana navegando no Atlântico. Mas a frieza dessas explicações não acalma o arrepio que atravessa os relatos, porque, segundo muitas narrativas, as luzes pareciam responder. Quando um foguete do Titanic subia, uma luz verde, distante, se elevava a alguns graus, como se erguendo os olhos. Quando o clarão se desfazia, a luz descia, 1, 2, 3 vezes, até parar. Há ainda a hipótese que não cabe nas caixas da razão, mas que se recusa a morrer. A hipótese de que as luzes eram presságios, manifestação de um destino que, horas depois, se cumpriria com precisão cruel. Em histórias antigas de marinheiros, luzes sobre o mar às vezes não anunciam portos, anunciam perdas. Em textos velhos como O Sal que Fica na Pele, fala-se de fogo de Santelmo e de sinais que antecedem tempestades e naufrágios. Um brilho que não aquece nem conforta, apenas previne. Só que naquela noite, ninguém entendeu a advertência. Alguns relatos de tripulantes sobreviventes, raros, sussurrados, anotados no tipo de caderno que não vai a júri, acrescentam um elemento quase impossível: o silvo, um som fino, como se uma lâmina fosse arrastada sobre vidro, antecedendo cada aparição. O som não vinha do convés nem do mar. Vinha do próprio ar, comprimido e elétrico, um som de tensão. Quem ouviu, descreve uma vontade imediata de olhar para cima, e foi então que viu. Quando o Titanic finalmente rasgou a lateral no gelo, quando a água começou a tomar os corredores, quando os relógios passaram a discordar uns dos outros como se o tempo tivesse perdido a disciplina, as luzes retornaram. Menores, mais discretas, quase humildes. Para alguns, foi como um último olhar. Para outros, uma confirmação. O que fora anunciado, cumpriu-se. O céu fechou os olhos. Décadas depois, navios de pesquisa que cruzaram a área registraram eventos luminosos semelhantes, invariavelmente explicados por instrumentação, plasma, partículas solares, refratação. Mas, nos diários não oficiais, escritos nas horas mortas dos turnos, aparecem as mesmas palavras, pareciam estar nos observando. E, em algumas noites, quando o mar volta a ser uma lâmina e o vento esquece de soprar, os pescadores locais contam histórias de pontos de luz que se movem juntos, como constelações errantes, seguindo as embarcações por alguns minutos antes de desaparecer. Nenhum rádio capta a resposta. Nenhuma câmera capta mais do que granulação e ruído. O que brilhou sobre o Titanic? Auroras tímidas? Miragens disciplinadas pelo frio? Lanternas que jamais quiseram ser vistas? Ou sinais de algo que antecede
e talvez ultrapasse a nossa compreensão do tempo. O que se sabe é que naquela noite, dezenas de olhos humanos se voltaram ao céu e viram algo. E esse algo se gravou não apenas na memória dos que sobreviveram, mas nas camadas invisíveis de medo que ainda hoje cercam a palavra Titanic. Porque há mistérios que residem no aço, na matemática, na engenharia, e há mistérios que residem no céu, no jeito como a noite nos observa quando fingimos que somos deuses. As luzes vieram, olharam e partiram. O navio não. E talvez seja por isso que, quando os mergulhadores descem até os destroços e desligam as lanternas por alguns segundos, na escuridão total, alguns juram ver um lampejo distante onde não deveria haver nada. Não é reflexo, não é equipamento, é lembrança. Na conta secreta daquela noite, o céu não foi uma cúpula indiferente. Foi testemunha, talvez cúmplice, talvez mensageiro, e sem dizer palavra, escreveu com luz o que os homens não ousavam ler. Mistério 9. A troca de navios. Entre todas as teorias que envolvem o Titanic, existe uma que se recusa a morrer. Não porque seja confirmada, mas porque é lógica demais para ser ignorada. Uma hipótese que transforma o desastre em crime e a tragédia em encobrimento. A ideia de que o navio que afundou naquela noite não era o Titanic, e sim seu navio gêmeo, o RMS Olympic. Os dois eram idênticos, criados pela mesma empresa, a White Star Line, e construídos lado a lado nos estaleiros de Belfast. O Titanic e o Olympic eram praticamente clones. O mesmo casco, o mesmo tamanho, a mesma estrutura. A única diferença estava em pequenos detalhes de acabamento imperceptíveis a olho nu. E é aí que começa o mistério. Em setembro de 1911, um ano antes da viagem inaugural do Titanic, o Olympic sofreu um acidente grave. Colidiu com o cruzador britânico HMS Hawke, que o atingiu em cheio, abrindo um buraco enorme em sua lateral. O impacto foi devastador. O navio quase afundou e os reparos custariam uma fortuna. Pior, o seguro não cobria os danos, porque o Olympic foi considerado responsável pela colisão. A White Star Line enfrentava prejuízos enormes. Os investidores estavam inquietos. O Titanic, ainda em construção, era a grande esperança para recuperar o dinheiro perdido. Mas há quem diga que, em algum momento entre 1911 e 1912, os papéis se inverteram. A teoria diz que a companhia decidiu disfarçar o Olympic danificado, substituindo-o secretamente pelo Titanic. O navio em más condições seria renomeado e enviado ao mar, não para uma viagem de sucesso, mas para um acidente planejado. O seguro cobriria as perdas, e a White Star Line sairia salva de uma crise financeira que poderia destruí-la. À primeira vista, parece uma ideia absurda, mas os detalhes são perturbadores demais para serem ignorados. Fotografias dos dois navios revelam diferenças sutis. O número de janelas no convés A, a posição das escotilhas, a curvatura do deck. Quando comparadas, as imagens do Titanic durante sua construção parecem exibir o mesmo padrão do Olympic anterior ao acidente. Além disso, sobreviventes e trabalhadores dos estaleiros relataram mudanças de última hora nos convéses, feitas às pressas, sem explicações. Alguns disseram que o Titanic parecia usado demais para um navio novo. Outros juraram ter visto marcações internas indicando o nome Olympic, raspado das estruturas de metal. Há também o caso dos passageiros que desistiram da viagem de última hora. Entre eles, J.P. Morgan, o banqueiro bilionário dono da International Mercantile Marine, empresa controladora da White Star Line. Morgan era quem financiava o Titanic. Ele deveria estar a bordo, tinha uma suíte reservada, malas enviadas, planos de negócios marcados em Nova York. Mas, poucos dias antes da partida, cancelou repentinamente. Sua justificativa: motivos de saúde.
Curiosamente, foi visto dias depois descansando em um resort francês, em perfeitas condições. Outro detalhe curioso: no navio também viajavam alguns de seus principais rivais financeiros, como Benjamin Guggenheim, Isidor Straus e John Jacob Astor, homens poderosos que se opunham a certos projetos bancários de Morgan. Todos morreram na tragédia. Coincidência? Ou consequência? Defensores da teoria afirmam que o plano era simples: provocar um acidente controlado. O navio, supostamente Titanic, seria danificado, resgatado e indenizado. As vidas a bordo não estariam em risco real, até que algo saiu errado. Talvez o iceberg não estivesse no lugar certo. Talvez o impacto tenha sido mais devastador do que o esperado. Ou talvez o acidente nunca tenha sido um acidente. Há ainda um detalhe técnico que desafia a lógica. O número de identificação do Titanic, gravado em todas as peças de metal, era 401. O do Olympic, 400. Em mergulhos recentes aos destroços, alguns pesquisadores afirmam ter encontrado partes numeradas com 400, pertencentes teoricamente ao Olympic, não ao Titanic. As autoridades negaram qualquer possibilidade de troca, e a White Star Line nunca foi oficialmente investigada. Mas documentos e fotografias somem dos arquivos, versões se contradizem e o silêncio da companhia só alimenta a dúvida. Seria o Titanic apenas uma máscara? Seria o Olympic rebatizado quem repousa hoje nas profundezas do Atlântico? E, se essa troca realmente aconteceu, o que ela diz sobre o valor da vida humana diante do poder e do dinheiro? O mar, como sempre, mantém o segredo. Nenhuma evidência definitiva foi encontrada, e talvez nunca seja. Mas algo é inegável. O Titanic carregava em si uma perfeição que parecia artificial demais, enquanto o Olympic, supostamente aposentado, desapareceu sem rastros concretos de sua desmontagem. Talvez ambos tenham se fundido em uma única história. Uma embarcação condenada por ganância, disfarçada de glória. E o nome que sobreviveu, Titanic, seja apenas a lápide reluzente de uma fraude. Lá no fundo, o oceano guarda um navio. Mas ninguém pode garantir qual deles realmente dorme ali. Mistério 10. O Cofre dos Segredos. O Titanic era anunciado como um castelo flutuante, mas poucos sabiam o que realmente dormia em seus porões. Sob o brilho das festas e o luxo da primeira classe, o navio escondia uma estrutura subterrânea imensa. 6 níveis de compartimentos lacrados, cofres metálicos e áreas restritas que apenas oficiais e engenheiros podiam acessar. A maior parte da tripulação nunca viu o que havia lá dentro. E talvez seja melhor assim. A lista oficial de cargas declaradas pela White Star Line incluía itens comuns: tecidos, móveis, malas, correspondências, porcelanas. Mas havia lacunas, espaços em branco nos registros alfandegários, documentos selados sob a justificativa de transporte confidencial. Alguns desses compartimentos pertenciam ao Royal Mail, o serviço postal britânico, que de fato utilizava o Titanic para transportar documentos e valores. Mas os arquivos posteriores mostraram que parte dessa correspondência nunca foi detalhada. O que o Titanic realmente levava? Em 1985, quando os destroços foram encontrados, mergulhadores observaram compartimentos completamente destruídos na parte frontal do navio. Estruturas metálicas reforçadas, diferentes do restante. Pareciam cofres de segurança. Um dos mergulhadores, em gravação de áudio preservada, descreveu o local como uma fortaleza dentro do casco. Disse que o metal era mais espesso, mais resistente, e que havia inscrições ilegíveis gravadas nas placas internas. Mas o rumor mais persistente remonta a 1912. Logo após o naufrágio, começaram a circular histórias de que o Titanic transportava artefatos antigos, relíquias arqueológicas extraídas do Egito, incluindo o sarcófago de uma princesa conhecida como a Múmia do Infortúnio.
Essa peça, segundo a lenda, trazia uma maldição capaz de destruir qualquer embarcação que a carregasse. Embora as evidências históricas sejam nebulosas, há coincidências intrigantes. Um jornalista londrino chamado William Stead, passageiro do Titanic e famoso por escrever sobre ocultismo, havia publicado artigos sobre essa mesma múmia anos antes. Ele afirmava que o artefato fora retirado ilegalmente de uma tumba e que, desde então, causara tragédias em museus e expedições. Stead embarcou no Titanic levando 2 grandes caixas de madeira e disse a outros passageiros que continham documentos especiais. Ninguém sabe o que havia dentro. Quando o navio afundou, Stead desapareceu com seus segredos. Seria coincidência que o homem que denunciou a maldição da múmia tenha morrido levando algo misterioso a bordo do Titanic? Ou será que ele próprio carregava o artefato que descrevera? Os arquivos da seguradora Lloyds de Londres registram que o Titanic transportava uma carga valiosa avaliada em milhões de libras, mas parte dessa descrição foi rasurada nos relatórios públicos. Há indícios de que o navio levava títulos bancários, pedras preciosas e ouro, possivelmente destinados a financiar operações secretas nos Estados Unidos. Outros acreditam que havia documentos políticos e militares do governo britânico, arquivos que não poderiam cair em mãos erradas. As autoridades sempre negaram, alegando que o conteúdo perdido era comum. Mas o comportamento da White Star Line após o desastre levantou suspeitas. Antes mesmo de o navio ser encontrado, diversos advogados foram contratados para impedir o acesso público a determinados registros. Parte das cargas, segundo testemunhos posteriores, foi rotulada como segredo de Estado. Durante as expedições de 1994 e 2003, robôs submarinos encontraram estruturas metálicas seladas, ainda intocadas, localizadas abaixo da chamada linha 4 do porão de correspondência. Os mergulhadores não conseguiram abri-las. As imagens mostram cofres intactos, cobertos por sedimentos e algas. Uma cápsula de mistério preservada por mais de um século. Mas algo mais aconteceu. Os equipamentos de filmagem falharam. Câmeras desligaram sozinhas, cabos derreteram sem explicação e as leituras de campo magnético explodiram. Alguns membros da equipe disseram ter ouvido sons vindos de dentro dos compartimentos. Batidas lentas e repetidas, como se algo ainda se movesse lá dentro. Esses trechos de áudio nunca foram divulgados. Hoje, mais de 100 anos depois, o Titanic continua guardando seu cofre selado. Ninguém sabe o que há lá. Nenhum mergulhador teve autorização para removê-lo. Alguns dizem que seria perigoso, outros acreditam que há forças que não devem ser perturbadas. Talvez o que o Titanic carregava não fosse apenas tesouro, mas história, ou heresia, um segredo antigo, enterrado sob o disfarce do progresso moderno. Algo que precisava ser afundado junto com o navio. O Titanic não levou apenas vidas e sonhos para o fundo do Atlântico. Levou também verdades que jamais deveriam emergir. E talvez seja por isso que o mar o protege com tanta ferocidade, porque alguns cofres não guardam ouro, guardam silêncio. Mistério. 11. O Capitão Desaparecido. Ele era conhecido como o Capitão dos Milionários. Um homem de reputação impecável, amado pelos passageiros e respeitado pela tripulação. Edward John Smith tinha 62 anos e mais de 40 de experiência no mar. Sua presença no comando do Titanic era um símbolo de confiança. Para a White Star Line, colocar Smith no comando do maior navio do mundo era como coroar a engenharia com o rosto da autoridade. Mas, quando o Titanic afundou, o homem que representava a segurança se tornou o maior enigma do Atlântico. Os últimos momentos do capitão Edward Smith foram descritos de inúmeras formas, todas contraditórias. Há quem jure tê-lo visto no convés, comandando a evacuação até o fim, dando ordens e tentando manter a calma enquanto o caos tomava conta. Outros afirmam que ele desapareceu cedo, trancando-se em sua cabine para morrer sozinho.
Há testemunhos que o colocam na ponte de comando, olhando fixamente para o horizonte quando o mar já engolia o navio. E, curiosamente, há relatos de pessoas que afirmam tê-lo visto em diferentes lugares ao mesmo tempo. Quem foi o verdadeiro Edward Smith nos minutos finais do Titanic? Um herói sereno? Um homem quebrado? Ou uma sombra repetida por uma tragédia muito maior do que ele? Segundo o sobrevivente Harold Bride, operador do telégrafo, o capitão apareceu no posto de comunicação pouco depois da colisão. Calmamente perguntou: "Vocês estão transmitindo o SOS?" Após ouvir que sim, respondeu: "Muito bem, rapazes. Fizeram o que deviam." E saiu em silêncio. Minutos depois, foi visto no convés da ponte A, ajudando mulheres e crianças a entrarem nos botes. O comissário de bordo, Alexander Carlyle, afirmou ter recebido dele um último comando: "Cuidem das pessoas, façam o que puderem." Por volta das 2h10, o Titanic já estava em seus últimos suspiros. A água invadia as cabines e o convés principal começava a submergir. Foi quando o marinheiro Robert Williams relatou algo estranho. O capitão Smith não parecia o mesmo. Seus olhos, segundo ele, estavam fixos e distantes, como se olhassem algo que ninguém mais via. Ele caminhava devagar, sem pressa, como se o barulho e o pânico ao redor não existissem. O último avistamento confirmado o coloca na ponte de comando, imóvel, enquanto o mar subia pelos vidros. Um dos oficiais gritou para que ele pulasse, mas Smith não respondeu. Apenas ergueu a mão como se saudasse alguém invisível, e desapareceu. Mas a história não termina aí. Dias depois começaram a surgir relatos de que o capitão havia sobrevivido. Pescadores da costa irlandesa disseram ter encontrado um homem idoso, ferido e confuso, que se apresentou como Edward. Outros afirmaram que um marinheiro de barba branca e olhar vazio foi visto em portos da Escócia, murmurando: "O mar me levou, mas não me deixou morrer." Nada disso jamais foi comprovado, mas o mito se espalhou. Alguns acreditam que Smith, tomado pela culpa, tenha sobrevivido e decidido desaparecer para sempre. Outros vão além. Dizem que ele não morreu nem viveu, ficou preso entre o mundo dos vivos e o mar que o engoliu. Há ainda a teoria espiritual, nascida de depoimentos de mergulhadores e médiuns do século XX. Em sessões espíritas conduzidas entre 1913 e 1925, médiuns relataram receber mensagens assinadas por E.J. Smith, descrevendo uma longa escuridão sob o gelo e vozes que chamam sem cessar. Essas mensagens foram rejeitadas como charlatanismo, mas alguns detalhes mencionados nelas, como a posição do casco e a divisão interna do navio, coincidiam com o que só seria descoberto décadas depois, quando os destroços foram finalmente localizados. Coincidência? Ou o eco de uma consciência que nunca deixou o comando? Para os marinheiros antigos, o capitão é o espírito do navio. Quando a embarcação morre, ele permanece com ela, guardando, vigiando, eternamente à espera. E o Titanic, dizem os mergulhadores, ainda carrega essa presença. Nas gravações sonoras feitas nas profundezas, há ruídos que lembram passos, ecos metálicos rítmicos, como se alguém ainda caminhando pela ponte. Alguns afirmam ouvir nas transmissões de sonar uma voz abafada, quase sussurrada, repetindo ordens em meio ao chiado das correntes. "Steady as she goes." Mantenha o curso. Uma frase que, segundo os arquivos, era a predileta do capitão Smith. Mais de um século se passou e seu corpo jamais foi encontrado. Mas talvez isso seja o mais simbólico de tudo. Porque alguns homens não desaparecem. Eles se tornam parte daquilo que comandavam. E o capitão Edward Smith, o homem que acreditava conduzir o maior navio do mundo à glória, tornou-se o vigia eterno de uma ruína. Hoje, nas profundezas escuras do Atlântico, onde a luz não chega e o tempo não existe, dizem que há uma sombra que ronda os corredores do Titanic. Imóvel, serena, silenciosa.
Um capitão que ainda comanda o impossível. Um fantasma que jamais abandonou o timão. Mistério. 12. As vozes do mar. O oceano é um túmulo sem lápide, silencioso, infinito e, ainda assim, cheio de murmúrios. O Titanic repousa a quase 4.000 metros de profundidade, um abismo onde a luz do sol nunca chega e o tempo parece congelado desde 1912. Mas quem desce até lá, quem se atreve a entrar na escuridão absoluta do Atlântico Norte, jura ouvir vozes. As primeiras expedições ao Titanic foram realizadas nos anos 80, com submarinos controlados à distância. As gravações de áudio, na época, tinham uma qualidade precária. Mesmo assim, os engenheiros que as analisaram detectaram algo inexplicável. Sons semelhantes a vozes humanas, ecoando nas faixas de frequência abaixo dos ruídos mecânicos. No início, acreditou-se serem interferências dos próprios equipamentos, microvibrações, ecos do metal, distorções do sonar. Mas quando os mergulhadores compararam as fitas, perceberam um padrão. As vozes não eram aleatórias, elas repetiam. Em algumas gravações, é possível distinguir o que parece ser um grito. Em outras, murmúrios contínuos, semelhantes a preces ou gemidos. Há até quem afirme ter identificado palavras, nomes, ordens, fragmentos de conversas. Um técnico de som descreveu assim: é como se alguém falasse debaixo da água, mas não com a boca, como se o próprio mar estivesse tentando lembrar. Desde então, o fenômeno ficou conhecido entre os oceanógrafos e mergulhadores como o coro do abismo. Um som grave, rítmico, que aparece aleatoriamente nas medições de sonar ao redor dos destroços. Alguns acreditam ser apenas o movimento natural das correntes atravessando as cavidades metálicas do navio. Outros dizem que o ruído tem padrão linguístico, frequências que lembram sílabas, pausas e entonações humanas. Em 1991, durante uma missão franco-americana, um mergulhador veterano, de nome omitido no relatório, subiu à superfície em pânico. Gritava que ouvira chamados vindos do casco. Disse que alguém o estava chamando pelo nome. Nenhuma gravação confirmou o som, mas a equipe relatou uma queda súbita na temperatura da água, de 3 graus em poucos segundos, e uma falha simultânea nas câmeras. Décadas depois, com a tecnologia digital, novas expedições tentaram gravar o fenômeno. Os equipamentos mais modernos captaram algo impressionante. Ruídos graves, longos, que pareciam se aproximar e recuar. Quando convertidos em espectrogramas, formavam ondas simétricas, quase como se houvesse ritmo. E quando os engenheiros de áudio filtraram as frequências, o som se tornou mais nítido. Era uma voz, baixa, distante, sussurrando repetidamente, "Still here", ainda aqui. Os cientistas explicam com naturalidade. As ondas sonoras viajam de forma anômala em grandes profundidades, e o metal retorcido do Titanic pode amplificar e distorcer sons vindos de navios distantes, reproduzindo-os como ecos. Mas o que perturba é que as gravações feitas em horários diferentes e por expedições diferentes mostram a mesma voz, no mesmo tom, com as mesmas pausas. Há quem diga que o mar guarda memórias, que tragédias de grande intensidade emocional deixam rastros vibracionais, ecos invisíveis que continuam ressoando. O Titanic teria se tornado uma espécie de ressonador do passado, uma caixa de lamento aprisionada entre pressão e escuridão. Outros preferem explicações mais sombrias. Para os marinheiros, o mar é um cemitério vivo, e as vozes que vêm debaixo dele são chamados. Chamados para que outros sigam, chamados para que ninguém esqueça. E talvez seja exatamente isso. Em 2003, uma equipe de documentaristas mergulhou até o salão principal do Titanic. Durante o silêncio do mergulho, um dos microfones captou o som de algo metálico arranhando o chão. Depois, um leve murmúrio. Quando o áudio foi reproduzido mais tarde,
Os técnicos ouviram com nitidez uma frase curta, em inglês antigo. "Too cold", está frio demais. Os mergulhadores juraram que ninguém falara. A partir daí, o medo se espalhou entre as equipes. Alguns recusaram-se a retornar. Outros disseram sonhar com vozes chamando por eles, sempre as mesmas, sempre do mesmo lugar. Há registros de mergulhadores que, após expedições profundas, acordavam gritando os nomes de passageiros mortos. Coincidência? Sugestão psicológica? Talvez. Mas para quem já desceu até lá, o silêncio do Titanic não é silêncio. O som do mar em volta é uma sinfonia de pressões, gemidos e vibrações. O aço range, o sal estala, as correntes cantam. E no meio disso, uma frequência tênue, quase imperceptível, sussurra algo que nenhum ouvido humano deveria ouvir. Alguns cientistas, sem admitir oficialmente, dizem que há zonas de eco ao redor dos destroços onde as comunicações falham. Os rádios se distorcem, as vozes se duplicam. Um mergulhador fala e sua própria voz volta com um segundo de atraso, mas respondendo com palavras diferentes. E é nesse ponto que o mistério toca o inexplicável. Porque talvez as vozes do mar não sejam fantasmas. Talvez sejam o registro acústico da dor humana ainda vibrando embaixo das ondas. O Titanic não apenas afundou, ele gritou. E esse grito ainda ecoa, preso em correntes invisíveis que percorrem o Atlântico Norte como fios de memória. Quem escuta, entende. O mar não esquece. Mistério. 13. O relógio que nunca parou. O tempo é o verdadeiro senhor do mar. Ele devora tudo. O ferro, a carne, a memória. Mas há algo no fundo do Atlântico que desafia até o tempo. Um relógio, pequeno, enferrujado, silencioso. E ainda assim, vivo. Quando os destroços do Titanic foram encontrados, os mergulhadores descobriram centenas de objetos pessoais preservados em meio à lama. Sapatos, colares, brinquedos, fotografias desfeitas pelo sal. Mas entre todos, um se destacou. Um relógio de bolso, encontrado entre os destroços de um tripulante. O mostrador estava quebrado, mas os ponteiros permaneciam travados em uma hora precisa. 2:17. Era o exato momento em que o Titanic partiu ao meio. O segundo em que o gigante do orgulho humano foi rasgado pela força do oceano e começou a cair. Mas o que parecia apenas uma coincidência se tornou um símbolo inquietante. Em outras expedições, 3 relógios diferentes foram encontrados, pertencentes a passageiros distintos, todos parados no mesmo instante. 2:17. Pesquisadores explicam: o choque térmico e a pressão interromperam o mecanismo interno ao mesmo tempo. Mas há quem veja nisso algo mais. Uma mensagem congelada no tempo, como se o próprio universo tivesse parado por um segundo para assistir ao que acontecia. Aquele foi o instante em que o mito da invencibilidade humana morreu. O Titanic não era apenas um navio. Era a arrogância transformada em aço, o orgulho humano flutuando sobre o abismo. E às 2:17 da madrugada, o tempo o puniu. Desde então, essa hora tornou-se um símbolo amaldiçoado entre marinheiros e mergulhadores. Relógios travam misteriosamente durante expedições ao local. Equipamentos digitais falham, cronômetros reiniciam sozinhos. Alguns pesquisadores dizem que há uma anomalia magnética na região, uma distorção que interfere nos campos elétricos. Outros preferem não procurar explicações, porque há coisas que parecem mais com advertências do que com fenômenos. Em 1996, uma equipe canadense desceu com um submersível para mapear o interior do navio. Durante a operação, o relógio interno da nave, sincronizado via satélite, parou de registrar tempo por exatos 57 segundos. Nenhum dos sistemas eletrônicos apresentou falha. A gravação do evento mostra o cronômetro digital estático, marcando 02:17:0, antes de voltar ao normal como se nada tivesse acontecido. O incidente foi mantido em sigilo até vazar anos depois.
Coincidência ou lembrança do próprio mar? Talvez o Titanic tenha se tornado uma cicatriz temporal, um ponto onde o tempo se dobra, onde a realidade ainda repete o mesmo instante eternamente. O relógio de bolso foi levado a Londres e restaurado com extremo cuidado. Quando os especialistas abriram o mecanismo, encontraram algo que não esperavam. Os ponteiros estavam presos, sim, mas o mecanismo ainda funcionava. Mesmo depois de mais de 70 anos submerso, as engrenagens internas continuavam intactas, como se o tempo tivesse parado apenas na superfície. O relógio, hoje guardado em uma caixa de vidro, continua com os ponteiros fixos às 2h17. Mas, quando aproximado de um microfone sensível, ele ainda emite o som de tic-tac, fraco, quase imperceptível, como um coração que se recusa a morrer. Para alguns, é apenas o metal reagindo à pressão do ar. Para outros, é o Titanic ainda tentando respirar. O relógio se tornou o símbolo definitivo do naufrágio. Um lembrete de que o tempo não destrói tudo. Ele preserva o suficiente para que o passado continue doendo. E talvez seja isso que o torna tão poderoso. O Titanic não é apenas uma tragédia. É uma mensagem. Um aviso gravado na própria matéria. Que o orgulho humano, quando se julga invencível, sempre encontrará o gelo que o desperta. O tempo não parou às 2h17. Foi o mundo que hesitou. E nesse breve segundo, o mar venceu. Hoje, enquanto as correntes se movem lentamente sobre os destroços, o relógio permanece ali, imóvel, incansável, lembrando ao oceano que há coisas que o tempo jamais apaga. Porque o Titanic não é apenas um navio morto, é uma lembrança viva, um coração de aço que ainda pulsa, uma ferida que ainda sangra, um relógio que nunca parou. O Titanic não afundou apenas uma vez. Ele continua afundando todos os dias na memória humana. Cada mistério, cada sussurro do oceano, cada voz captada nas correntes é uma nova queda. Lenta, silenciosa, eterna. Mais de um século se passou e ainda buscamos respostas. Mas talvez o verdadeiro enigma não esteja nas causas, nem nas teorias, nem nas falhas. Talvez o mistério do Titanic seja o reflexo daquilo que existe dentro de nós. A arrogância que desafia o impossível, a fé cega na tecnologia, o orgulho que ignora os avisos, o desejo de ser imortal, mesmo quando a natureza já decretou o contrário. O Titanic é o espelho da humanidade em seu auge e em sua ruína. Foi construído para dominar o mar e acabou dominado por ele. Foi chamado de indestrutível, e o oceano respondeu com silêncio. Há quem diga que as vozes, os ecos e as luzes ainda estão lá. Que nas noites sem vento, o mar do Atlântico Norte brilha por alguns segundos, como se o navio voltasse a respirar. Como se as almas que dormem lá embaixo ainda tentassem contar o que realmente aconteceu. Mas talvez não haja nada a contar. Talvez o mistério não precise ser resolvido. Porque algumas tragédias não são perguntas, são advertências. E o Titanic é a mais dolorosa delas. Ele nos lembra que o mar não esquece, que o tempo não cura, e que o silêncio das profundezas fala mais alto que qualquer grito humano. Agora feche os olhos por um instante e imagine o som do gelo partindo, o aço se dobrando, as luzes se apagando uma a uma, e o relógio marcando 2h17, o segundo em que a história parou. Ali, no coração escuro do oceano, repousa o orgulho humano, transformado em ruína. Mas também ali repousa o maior espelho da nossa própria natureza. Porque o Titanic nunca foi apenas um navio. Foi, e ainda é, um aviso. E o mar continua repetindo esse aviso como uma prece afogada há mais de 100 anos. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário dizendo o que acha que realmente aconteceu naquela noite e o que o Titanic ainda tenta nos dizer. E lembre-se, a história que o mundo conhece é apenas a superfície. O resto permanece lá embaixo, nas profundezas.